Fala galera! As artes marciais mistas estão ganhando cada vez mais fãs ao redor do mundo, mas o público experiente acompanha não só o que acontece no ringue. A cerimônia de pesagem atrai não menos atenção do que as próprias lutas, afinal, ela é um show à parte. Os atletas a transformam em um divertido espetáculo. Eles zombam dos rivais, tentam desequilibrá-los e até aparecem no palco vestidos de personagens de filmes. No vídeo de hoje, vamos relembrar os momentos mais engraçados das pesagens do MMA. Vamos lá! Paquera na cerimônia. Vamos voltar a 2015, a cerimônia de pesagem que aconteceu no torneio UFC Fight Night 75. Este é o evento mais importante na carreira de todo lutador, mesmo que ele não esteja lutando pelo cinturão do campeonato, afinal milhares de espectadores vão à arena e outros milhões acompanham pela TV. Isso sem falar dos grandes cachês e das importantes oportunidades. É preciso se manter extremamente concentrado, não acham? Mas o lutador japonês peso-pena Teruto Ishihara estava o mais relaxado possível naquele dia. Ele tirou vagarosamente a camisa e o short e, no caminho para a balança, deu até uma flertada com a garota do octógono filipina Red Dela Cruz. Essa atitude, aliás, não impediu de conseguir um empate na luta e ganhar o direito de assinar um contrato com a maior organização de luta do mundo, a Ultimate Fighting Championship. Mas depois disso, a carreira do Teruto não evoluiu muito. Parece que a falta de concentração o afetou. Batalha de dança. Durante o duelo de olhares, o sangue ferve até mais do que no ringue. Os atletas ficam a ponto de destruir um ao outro. Isso também se aplica às lutadoras do sexo feminino. Porém, antes do torneio de UFC, ela fez a Paige pedir água com um estrangulamento já no primeiro round e recebeu o prêmio de performance da noite. Hulk enfurecido. A cerimônia que antecede a luta sempre dá uma escolha ao atleta. Por um lado, você precisa demonstrar um nível máximo de agressividade, colocar pressão psicológica em seu oponente e tentar intimidá-lo. Por outro lado, não está nada mal fazer um pequeno show e conquistar o público. Bem, o lutador moldavo Ion Cutelaba encontrou uma maneira de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Em 2016, antes da luta com Jonathan Wilson, esse cara subiu ao palco fantasiado de Hulk, pintado com tinta verde da cabeça aos pés. O Ion caminhou até a balança e rasgou a camisa, dando um grito bélico. Tudo bem que ele tem 93 quilos de puro músculo e uma altura de 1,91 m, mas para ser o Hulk parece pouco, não acham? No entanto, a performance aparentemente funcionou. O Ion acabou vencendo a luta nos pontos. Na verdade, esse cara não gosta muito quando a cerimônia acontece dentro do esperado. Muitas vezes ele faz provocações. Por exemplo, durante um duelo de olhares antes de sua última luta, ele deu as costas para o seu oponente para desafiá-lo. Buquê de presente. Como as pessoas que não estão familiarizadas com as artes marciais mistas imaginam esse esporte? Um ringue fechado, nocautes brutais, ferimentos terríveis. Resumindo, crueldade a sangue frio e nem uma gota de misericórdia entre os lutadores. Em parte, é claro que tudo isso está presente nas lutas, mas quem disse que não há lugar para a bondade e o senso de humor nas artes marciais? Sorry, ma'am. Estes caras aqui provaram que assim, o MMA é antes de mais nada um esporte e não é preciso se odiar fora do octógono. Durante a pesagem do UFC Fight Night 81, o sueco Ilir Latifi recebeu um presente inesperado do americano Sean O'Connell, preparado para ele com antecedência, um lindo buquê de flores. Ilir não só ficou furioso, como também agradeceu ao seu oponente na mesma hora, dando doces para ele. É difícil bater num cara depois que ele lhe deu flores, mas Ilir não tinha escolha. Na luta, ele nocauteou o Sean praticamente no primeiro golpe. Selfie com a modelo. Pense apenas na luta que está por vir. Direcione todos os seus pensamentos para a vitória. Isso é provavelmente o que o técnico John Dodson deve ter repetido antes da luta com Darrell Montague. O John realmente parecia estar extremamente concentrado. Dá só uma olhada como esse cara entra voando no palco para a pesagem. Mas logo ficou claro que a pressa dele não era para começar a cerimônia. O carismático lutador tirou a camiseta, pegou o celular e correu até uma das garotas do octógono para tirar uma selfie. Olha só esse sorriso. Nem mesmo quando recebem o cinturão do campeonato, os atletas parecem tão felizes, mas dá pra entender o John. Afinal, a ex-modelo da Guess, Chrissy Blair, é considerada uma das garotas mais belas da promoção UFC. O engraçado é que, pra foto conjunta, o atleta teve que ficar na ponta dos pés e a Chrissy teve que se abaixar um pouco. Só a perna dela tem 1,01 m de comprimento. A altura do John, enquanto isso, é de 1,60 m. Performances do O'Connell.
O Sean O'Connell simplesmente precisa ocupar o centro das atenções em nossa seleção hoje. Esse, que é um dos lutadores mais engraçados da história das artes marciais, já encerrou sua carreira, mas é lembrado até hoje não só por suas boas atuações, mas também por suas ideias criativas nas cerimônias de pesagem. Vamos relembrar as melhores performances. Antes de sua estreia na Professional Fighters League contra Ronnie Marquez em 2018, Sean veio para o duelo de olhares com uma pizza quentinha em mãos. Ótima tática. Quem pode resistir a uma guloseima dessas, especialmente após uma perda de peso? Faça o oponente ganhar peso e assim ele terá mais dificuldades para se mover. O truque funcionou. O O'Connell posteriormente venceu por nocaute técnico no segundo assalto. Às vezes, esse cara divertido tentava brincar com os sentimentos dos outros lutadores. Antes da luta com Bozhijit Ataev, ele lhe deu uma camiseta escrita "Eu amo o O'Connell", enquanto ele mesmo vestiu uma camiseta com uma foto do rosto do adversário. Teve uma vez que ele trouxe até uma pinhata para a cerimônia. Aparentemente a ideia era esta: o adversário vai descarregar toda a sua raiva contra ela e entrar no ringue relaxado. Essa pensada estratégia também ajudou o O'Connell. Ele venceu por decisões dos juízes. Antes de uma outra luta marcada para o dia 31 de dezembro, o O'Connell simplesmente não podia deixar de criar uma atmosfera de ano novo. Esse cara, na verdade, está desejando boas festas para todos nós. Coringa no UFC. Às vezes, na cerimônia de pesagem, os lutadores se esforçam demais para parecerem agressivos, franzem a testa, cerram os maxilares e apagam o sorriso de seus rostos. Dá vontade de perguntar: por que tão sério? Why so serious? Às vésperas do UFC São Paulo, o lutador brasileiro Marcos Pérez resolveu não fazer essa pergunta diretamente ao seu oponente, mas interpretá-la de uma maneira muito mais sofisticada. Antes de subir ao palco, ele cobriu a cabeça com um capuz e escondeu o rosto até o último momento. Mas quando Marcos se voltou para a plateia, o público vibrou. O lutador veio para o duelo como o Coringa do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Esse é um golpe baixo, não dá pra negar. Afinal, todo mundo adora o personagem do Heath Ledger, e o atleta ainda realmente entrou no personagem. A maquiagem, o penteado e até os famosos movimentos dos lábios ficaram bem parecidos. Os fãs de Jared Leto que nos perdoem, mas o Coringa do Marcos Pérez é melhor que o dele. Mas no final das contas, o atleta perdeu por decisão dos juízes. Das duas, uma: ou eles eram fãs do Batman, ou o lutador entrou muito no papel e só ria a cada golpe levado. Armadilha psicológica. Depois de uma luta incrivelmente dramática contra Zhang Weili, o nome de Joanna Jędrzejczyk ficou conhecido até mesmo por aqueles que não acompanham as artes marciais mistas. É importante notar que, além das técnicas nos seus golpes, ela tinha também alguns truques psicológicos em seu arsenal. Por exemplo, no duelo de olhares antes da luta com Carla Esparza pelo título. O que Joanna faz? Dá um biscoito à sua oponente e, em seguida, olha para ela de baixo para cima. À primeira vista é uma atitude estranha, mas agora vamos explicar tudo. A atleta acalmou a adversária com uma guloseima e abaixou-se para parecer mais baixa, ou seja, fez a Carla acreditar que a oponente não era uma ameaça para ela. A Joanna basicamente trocou um biscoito pelo cinturão. Na batalha, a desnorteada Carla tentou contra-atacar, mas levou uma saraivada de golpes esmagadores e perdeu o título para Joanna. El Cucuy e xingamentos. Os xingamentos são uma parte constante das artes marciais mistas. Alguns dos lutadores tentam ferir o oponente com palavras do jeito mais doloroso possível para desequilibrá-lo. Mas como você pode desequilibrar o Tony Ferguson? Os fãs de El Cucuy já conhecem os treinos malucos desse cara, mas para o resto de nós, aqui vão alguns exemplos dos exercícios que ele faz: chutar uma vara de ferro, dar cambalhota para trás sobre um hoverboard, dançar break de jeans, manter o equilíbrio sobre uma bola enquanto acerta um pneu com uma marreta. Você já percebeu que o Kevin Lee não tinha chance de irritar esses caras antes do UFC 216, né? Durante a fala agressiva do adversário, Tony ficou curtindo uma música, então tirou os fones de ouvido e disse: "Obrigado aos fãs, eu sou um profissional e vou dar uma lição nessa criança." Isso foi mesmo que aconteceu. No terceiro round da luta, o Kevin Lee foi pego em um triângulo de estrangulamento e se rendeu. Brincadeira de criança. Dizem que os homens sempre terão um espírito de criança, mesmo quando já são adultos. Yeah, just like Darth Vader. Doug Vader? Mesmo quando se tornam lutadores profissionais de MMA. Bem, aqui está uma confirmação clara disso. Anthony Johnson, um dos mais assustadores lutadores de MMA, conhecido por seus monstruosos nocautes, e o igualmente imponente Phil Davis posam para as câmeras na sessão de fotos oficial antes do UFC 172. E o que esses homens ameaçadores com ternos sérios fazem? Ficam cutucando um ao outro como alunos da primeira série. Davis começou este jogo bobo, mas acabou pagando por isso. John venceu a luta por decisões dos juízes. Pat Barry e o arranha-céu.
Já vimos hoje quais truques os lutadores usam, às vezes para deixar o inimigo preocupado. Falas agressivas, maquiagem, olhares ameaçadores e gritos. Mas às vezes não há sentido em tudo isso. Não importa o que você faça, você não será capaz de intimidar seu oponente. Aqui está um bom exemplo. No torneio UFC Live 6, os pesos pesados Patrick Berry e Stefan Struve, o menor e o melhor lutador da categoria, tinham que lutar. Para que você entenda a diferença entre eles, com 2 metros e 13 centímetros de altura, o holandês Stefan tem um apelido de arranha-céu e ele é o lutador mais alto do UFC. A altura de Pat é de apenas 1,80 m. No duelo de olhares, eles tinham que fotografar cara a cara. Bom, pelo menos foi o que tentaram fazer. O Pat até subiu na balança para parecer mais alto, mas isso não foi o suficiente. Como ele poderia intimidar o oponente assim? O próprio Pat acabou rindo de sua ideia. Olhou para o arranha-céu de baixo mesmo e deu um tapinha em seu ombro. Espere um pouco. Você quer algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono? Apenas ação? Apenas aventuras? Perseguições e brigas? Confissões de amor e traições repentinas? Não acredita em nós? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não esqueça de se inscrever.